Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 0, Palmeiras 1, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Conosco o professor Lacondé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia a coletiva de imprensa pelo repórter Horácio Neto da Rádio Povo CBN. Boa noite, Condé. Boa É, noite. Felizmente, né, perdeu a invencibilidade, todas as circunstâncias que já carregava, mas alguns pontos acho que atrapalharam o seu jogo. Eu vi uma arbitragem que ela teve um lado definido muitas vezes na marcação e até com, não com lances cruciais, mas com umas faltas bobas, tipo a que o William Machado sofreu, ou o escanteio que mal foi batido e a falta já foi marcada em favor do Palmeiras e me deixou, eu queria saber o quanto atrapalhou isso o jogo do Ceará. E um segundo momento, se me permite, também eu queria que você falasse dessa sequência dos atletas que vem tendo, porque com a não substituição talvez acabe exigindo um pouco mais fisicamente e final de semana já tem jogo. Então são esses dois pontos. Primeiro, a arbitragem do jogo de hoje e segundo, a questão dos atletas em repetição, se final de semana também o elenco vai completo. Em relação à arbitragem, assim, nesse momento a gente tem que até ter um certo cuidado, porque vem sendo muito criticada como um todo, né, em lances assim muito complexos, né, e talvez lances simples e estão errando de uma maneira tão assim, chega a ser até difícil de entender algumas situações. Agora o jogo hoje não, assim, o árbitro ele picotou muito o jogo, aí vamos questionar uma falta ou outra, não teve nenhum lance assim muito polêmico, mas de uma certa forma foi minando, irritando a nossa equipe ao longo de toda a partida, né? E eu acrescento um pouquinho também o tempo, né? O segundo tempo ficou um jogo muito picotado, quase que não teve jogo, várias substituições e deu 5 minutos de acréscimo. Aí vai jogar em Salvador com o Bahia, é 9, né? Aí outro dia contra o Vasco que a gente estava ganhando é 10, sabe? Assim, esses critérios que... Mas enfim, não vamos transferir para arbitragem não. Acho que assim, de um modo geral, a gente fez um bom jogo. Depois, né, só vou responder de uma forma direta as suas perguntas. Depois, se alguém quiser perguntar sobre o jogo, a minha análise eu vou fazer. Em relação à equipe, a gente formatou uma nova equipe esse ano, tem que dar rodagem, jogo para ela, vem correspondendo, no meu entendimento, ao longo do estadual, foi campeão jogando com essa base, no Campeonato Brasileiro vem fazendo bons jogos jogando com essa base, então não tinha por que, numa oportunidade dessa, um jogo grande desse, não manter, né? Agora é claro que a gente vai avaliar para sábado. A gente prepara, deixa todos eles no mais alto nível do ponto de vista físico e técnico, e se a gente entender que tem que modificar alguma coisa, a gente vai fazer isso para o sábado. Boa noite, Léo. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Coletiva passada você falava sobre o seu time gostar de pressionar o adversário. E o Ceará hoje fez essa pressão uma grande parte do jogo. Na reta final, você fez as mudanças, acredito que para renovar o fôlego, né? Eu queria que você fizesse uma análise especial sobre as mudanças que você fez e um pouquinho que você falasse sobre o Pedro Henrique. São 13 jogos e 6 cartões amarelos. Se você pudesse falar sobre essas situações. Bom, a proposta nossa é sempre que possível, né, principalmente nos jogos em casa, tentar fazer um jogo impositivo. É claro que é quase impossível você fazer isso o jogo inteiro, né? Às vezes tem jogo que você vai conseguir fazer mais tempo, em determinado jogo, não, né? Depende muito da dinâmica, né, das nuances de cada partida. Mas hoje eu acho que o primeiro tempo, assim, a gente fez um primeiro tempo bem parelho com o Palmeiras. A gente criou ali umas três possibilidades que poderia ter gerado gol, assim como o Palmeiras também, né? Agora, o início do segundo tempo, ali até os 25 minutos, talvez um pouquinho mais ali, a gente realmente tomou conta do jogo, né? Pressionou, jogou, envolveu, criou situações de gols, né? Bola passando perto do gol, defesa do Everton. Então, realmente me agradou muito essa postura da nossa equipe, né? O placar a gente lamenta, mas com certeza, se a gente continuar tendo esse nível de atuação que a gente teve hoje contra esse grande adversário, né? Que já vem aí há praticamente 5 anos, né, com um trabalho muito consolidado e talvez como uma das melhores equipes do futebol brasileiro, da América do Sul, e a gente jogou, né, uma equipe nova, que praticamente ela toda reformulada esse ano, jogou de igual para igual, então nos deixa assim satisfeito e esperançoso para o restante da temporada.
em relação ao Pedro, realmente, vamos conversar com ele, né? É um número alto, né? Mas é um jogador que ele é da característica dele, a gente tem que ter um certo cuidado, é um jogador muito competitivo, vibrante, né? Mas tem que controlar um pouco os nervos, sim. Boa noite, Condé. Aqui, Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares. Apesar da derrota, foi o placar mínimo. A vantagem do Palmeiras é de apenas um gol. Tem um longo período até o jogo da volta, é só no final do próximo mês. Até lá, outros compromissos pela Série A do Brasileirão. Mas eu queria que o senhor falasse sobre essa possibilidade de classificação. Realmente é jogar no jogo da volta com força máxima, buscar essa vaga. O foco também é na Copa do Brasil ou é apenas no Brasileiro? Realmente, assim, eles levam uma vantagem grande por ter saído na frente e jogar em casa, né, onde eles estão acostumados. Mas eu acredito que se a gente conseguir se mobilizar e ter uma atuação parecida com a que a gente teve hoje, a gente pode sim voltar com um bom resultado lá. É difícil, mas não é impossível. Mas não resta dúvida que nesse momento agora, foco total no Campeonato Brasileiro. Temos jogos importantes aí antes desse jogo da volta, e como eu falei, se a gente conseguir ter esse padrão, esse nível de atuação, eu acredito que a gente tem tudo para alcançar bons resultados ao longo do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Alisson Lima, Rádio Vozão. Não vou falar de calendário, porque a gente já sabe da loucura que é o calendário do futebol brasileiro, né? Mas eu queria falar um pouco sobre preparação. Você teve a partida de hoje, amanhã você praticamente é um dia perdido, porque é um dia que você tem que fazer aquele trabalho de recuperação dos jogadores. Você tem praticamente um dia para montar uma equipe forte e competitiva para o jogo do sábado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como deve funcionar essa preparação. Nesse momento não tem muito o que fazer, recuperar os atletas, né, descansar. Foi um jogo muito, muito desgastante, né, muito intenso. Palmeiras tem essa característica de um time de muita transição, muita competitividade, primeira, segunda bola, e a gente teve que se adaptar a esse tipo de jogo e adaptou, no meu entendimento, bem. Agora, nesse momento, é recuperar o máximo possível, trabalhar através de vídeos, né, análise nossa, análise do adversário, e avaliar a condição de cada atleta para a gente mandar a campo no sábado a equipe competitiva e estruturada. Boa noite, Condé, Marta Negreiros do Globo Esporte. O Abel acabou de sair daqui, ele falou dos aspectos do jogo, né? Ele disse, olha, acho que tecnicamente foi igualado, taticamente igualado também, mas o adversário foi melhor fisicamente. Quero saber se você concorda com isso e se o Ceará realmente foi melhor fisicamente, o que é que faltou ali naquele ímpeto para conseguir esse gol de empate ou, quem sabe, também a virada para evitar o que aconteceu, né? Que foi a derrota e o time perdeu a invencibilidade e não perdia aqui desde agosto. Para que você falasse sobre esses aspectos. Obrigada. Realmente foi um jogo muito estudado, um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes meio que se espelharam em campo, né? E assim, a gente conseguiu ter uma imposição, a gente modificou um pouco a nossa estrutura de meio campo, né? A marcação, levou o Mugni um pouco mais pelo lado esquerdo, deu um pouco mais de liberdade para o Sobral, né? Trouxemos o Pedro para tentar flutuar nas costas do volante. E funcionou bem. A gente preencheu o meio praticamente com 4 jogadores. E fisicamente a nossa equipe, porque ficou aquela imagem alguns jogos para trás que a gente sofreu gol no final. Eu sempre alertei que não era questão física, é questão de detalhe de jogo. Gol você pode fazer ou sofrer no início ou no final. Eu tinha bastante convicção que a gente estava bem fisicamente. Então a equipe conseguiu, né, contra essa forte equipe do Palmeiras, igualar nesse aspecto aí, em alguns momentos até se sobressair um pouco. E com certeza, se a gente conseguir, como eu falei há pouco, se a gente conseguir fazer um jogo desse estruturado como a gente fez hoje, a gente tem tudo para fazer uma boa partida lá e quem sabe avançar na competição. Condé, boa noite, Samuel Conrado da Rádio Verdinha. E indo na mesma pegada da pergunta da Martinha, na última coletiva você chegou a falar que apenas Flamengo e Palmeiras seriam equipes que aguentariam uns 90 minutos de rendimento e tal. No jogo de hoje, a gente viu hoje que o Ceará teve uma imposição física para cima do Palmeiras e o próprio Abel Ferreira falou isso aqui antes de você entrar na sala. E ele até falou que não teve nenhum time recentemente, sob o comando de você aqui, que chegou e conseguiu colocar o Ceará nas cordas, jogando aqui na Arena Castelão. E já virando a chavinha para o jogo contra o Vitória. O Ceará não vai jogar na Arena Castelão, que é um trunfo para o time, vinha numa sequência de 25 jogos, e vai jogar no PV. O quanto que isso é um problema para o Ceará?
O Ceará de alguma forma perde em não jogar na Arena Castelão para jogar no PV? Bom, eu penso que a gente criou, acostumou a jogar aqui no Castelão, todos os detalhes aqui de gramado, de clima, né, de ambiente, o torcedor também gosta de vir aqui. E pela sequência de jogos que a gente está fazendo aqui, com certeza gostaria de continuar jogando no Castelão. Mas no PV também não dá para ficar lamentando muito. No PV a gente fez bons jogos no início do estadual e o torcedor tem certeza que vai em peso no sábado, como veio em bom número nesses 2 jogos aqui. E com certeza a gente conta muito com a força do torcedor, que vai ser muito importante essa energia que eles têm jogado da arquibancada para dentro do campo, né? O jogador vai tirando força de onde não tem, porque tudo caminha junto, né? O aspecto físico, o técnico, o tático, o emocional, né? A gente estando num ambiente bom, então nós vamos ter que criar um bom ambiente. Não sai um pouco daquilo que a gente está acostumado, mas também vamos para um ambiente que a gente já jogou no início do ano, né? Então não cabe nesse momento ficar lamentando. É o que se apresentou, né? Eu, como treinador, Léo, gostaria de jogar aqui, mas aconteceram essas situações aí de. Acho que o gramado está até bom, que às vezes as pessoas vêm e reclamam, né? Não acho que jogador machuca aqui por causa do gramado. Se fosse assim, nós e o Fortaleza não teria jogador no final da temporada, iria machucar todo mundo, né? Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Mas enfim, o gramado tá ok. Eu acho que daria para jogar, mas de qualquer forma, vamos mobilizar todos aí, atletas, torcida principalmente. Um jogo difícil, duro contra o Vitória, um jogo importante. No Campeonato Brasileiro, para a gente chegar forte no sábado. Aqui, boa noite, Léo. Prazer falar com você. Robson Nogueira, do portal Vável Brasil e também da Rádio Bate Fundo Esportivo. Existem 2 coisas que são certas nessa vida. Uma é a morte e a segunda é que a lei do ex nunca falha, né? Você vai enfrentar agora o Vitória, seu ex-clube. E eu quero saber de você o seguinte: jogar contra o ex-clube ou vencer o ex-clube tem um sabor especial? Olha, eu sou extremamente profissional, né? Eu vivenciei assim momentos marcantes no Vitória, né? Fui o treinador da maior conquista da história do clube, né? do Campeonato Brasileiro. Conquistei o título do Campeonato Estadual o ano passado. E quando as coisas não aconteceram, foi feita a mudança, né? E hoje eu defendo as cores do Ceará. Estou muito feliz aqui no clube, onde fui muito bem recebido. Conquistamos o acesso, conquistamos o título estadual e com certeza a gente vai tentar fazer o melhor possível por respeito ao clube, por respeito ao torcedor. Enquanto profissional, hoje, né, sou treinador do Ceará e vou fazer o melhor possível para a gente tentar vencer e vencer bem essa difícil equipe do Vitória. Condé, boa noite. Rafael Feliciano do Portal Futebol Cearense. Condé, você falou sobre a importância da torcida, né? Nesses 2 jogos, mais de 45 mil pessoas dentro do Castelão, totalizando 90 mil pessoas, né? Mais de 90 mil pessoas, que vieram ao Castelão e não viram o Ceará sair com a vitória em ambos os jogos. E aí eu queria um recado seu para a torcida, essa torcida que comparece em peso, que canta o jogo todo, mas não consegue ver o Ceará vencer depois da derrota pro Bahia dentro de casa. Não, mas o torcedor vê o Ceará vencer muito. A gente desde quando eu cheguei aqui, quantos jogos que a gente fez aqui, a gente venceu? 2 jogos, você fez um recorte muito curtinho aí, onde a equipe se apresentou muito bem. O torcedor, você pode ter certeza, o torcedor é inteligente, ele tá triste no aspecto emocional, como nós estamos, mas ele está vendo uma equipe que foi montada há apenas 4 meses e que está jogando de igual para igual contra o São Paulo, que está jogando a Libertadores, contra o Palmeiras, que está jogando a Libertadores. A gente não está jogando com o time da esquina ali, não. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, do Futebolês. Sempre bom falar com você. Condé, hoje tivemos, finalmente, o Bruno Tubarão como uma opção. Dias atrás você respondeu uma pergunta em relação a isso. E várias vezes nós, como repórteres, fomos perguntados em relação ao jogador. A gente sabe que o jogador tem um problema físico e depois clínico. Queria que você falasse um pouco sobre esse atleta, porque pouco se falou dele e às vezes fica esse ato de saber como ele não foi utilizado, quanto profissional ele era na busca de ficar ok. E, por outro lado, ele foi o primeiro jogador contratado pelo Ceará para essa temporada, um atacante, né? O que você espera dele? O quanto ele pode ajudar agora que ele está ok para jogar?
Realmente ele ficou nesse período aí no departamento médico, é, mas assim, extremamente profissional, tentando voltar o quanto antes, retornou, voltou a sentir a lesão novamente, mas estrategicamente o departamento médico criou, o departamento de ciência do clube como um todo, criou uma outra estratégia para na recuperação do atleta, e ele vem treinando bem agora, né, conseguindo fazer tudo, já está fazendo os trabalhos com bola, fez jogo treino, fez coletivo e já estava apto para vir para a partida hoje, né? Não entrou por opção minha, mas já estava apto, já está apto para jogar, e tenho certeza que é um jogador que pelo que ele já apresentou em tempos atrás, no Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, é um jogador, é uma peça coringa ali, parecido com o Dieguinho, né? Um jogador que faz várias funções, e acredito eu que ele vai nos ajudar muito aí ao longo da temporada. Condé, boa noite. Renato Manso. Eu vou fazer a pergunta em duas, o mesmo assunto em duas partes. Primeiro, te incomoda, obviamente tomar gol sempre incomoda, mas a quantidade de gols que o Ceará tem sofrido com essa bola jogada, o jogo aéreo defensivo do Ceará te preocupa? E por outro lado, né, exatamente em contraste a isso, queria falar da excelente partida do William Machado, né? O William Machado praticamente não perdeu nenhum dos duelos que fez com o ataque do Palmeiras, né? Por isso que eu falo que são dois pontos contrastantes aí nessa mesma situação. Realmente, uma equipe em formação sempre vai ter situações para a gente ir trabalhando e ajustando. O futebol hoje, bola parada e cruzamento, se você pegar o futebol mundial, 80% dos gols são originados disso. Inclusive os nossos gols, né? A gente faz muitos gols de bola parada e de cruzamentos. Então, assim, é meio que futebol mundial como um todo. Mas a gente vai tentar, sim, estancar, vamos aproveitar. A gente não tem tido muita semana aberta, que isso também é treinamento, repetição, ajuste. E a gente vai tentar aproveitar agora, semana que vem tem semana aberta, mais para frente eu acho que também tem outra, e vamos tentar estancar isso aí também. Agora, hoje também, assim, um mérito muito grande de um adversário que é muito forte nesse quesito, né? Um bom batedor, o Estevão, o Gustavo Gomes, que a gente cansa de ver ele fazendo gols originados de bola parada. Não só o Gustavo Gomes, como o Palmeiras, como todo, é muito forte nesse quesito. O William vem a cada jogo crescendo, né? Muito bem. Jogador de imposição, bola aérea muito boa, tanto ofensiva quanto defensiva, construção, iniciação das jogadas ali. É sempre bom você ter um zagueiro canhoto, né, para fazer essa iniciação ali, faz boas combinações com o Bahia, acha passe por dentro, passe longo. E a gente está muito feliz com ele aí, tem sido muito, muito importante, apesar da gente ter outros bons zagueiros também, né, mas casou muito bem ele com o Marlon. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.